lendo o Evangelho de João como cético e como religioso. Vamos lá. Vou colocar em João 1, interlinear. Já falei o que é esse interlinear em outro vídeo, mas para quem não viu, o interlinear é um recurso que coloca as palavras do grego em uma linha em cima e as palavras no inglês, às vezes no português, eu não achei ainda, mas no português em uma linha embaixo. O NEP, esse site aqui, tem o português em uma linha misturada com o grego, só que é um interlinear reverso. Se é para você achar um interlinear mesmo, eu recomendo o Bible Hub ou um Step Bible da vida, Blue Letter Bible, todos eles têm algum tipo de opção de interlinear. No caso, João capítulo 1:1, então, sabendo um pouquinho de inglês ou traduzir alguma coisa para o inglês, você chega lá. Então, ok, achamos o primeiro versículo do primeiro capítulo de João. E é aqui que a gente vai começar a ler, e nós vamos ler como céticos e como crentes. Céticos, nem vou dizer agnósticos ou ateus, mas só uma pessoa que tende a duvidar de certas coisas ou questionar antes de aceitar, e os cristãos crentes que tendem, pelo menos quando a interpretação é historicamente cristã, a aceitar. Mas que tipo de cético? Céticos com certo nível de graduação, de educação, né? Céticos educados, vamos dizer assim, pelo menos com educação universitária. Céticos universitários e cristãos universitários. Eu coloquei universitários porque essa forma de interpretar aqui, dessa série, ela vai exigir um pouquinho de inglês, e é comum que pessoas em idade universitária tenham acesso, pelo menos, a formas fáceis de traduzir o inglês. Não é tão fácil para pessoas de comunidades mais pobres ou para pessoas mais velhas, né? Pessoas aí na terceira idade, elas têm um pouco de dificuldade de achar formas de traduzir do inglês. Então eu coloquei mais em idade universitária. Se tem uma graduação ou não, não é tão relevante, mas basicamente eu estou tentando demonstrar como alguém leria a Bíblia se essa pessoa é de idade universitária com algum conhecimento de inglês. Então, beleza. Vamos começar a ler aqui como um cristão. Um cristão que sabe um pouquinho de inglês, leria isso aqui e ia ver que o inglês é meio engraçado, meio estranhinho. Ele ia dizer, ok, in the beginning, né? No começo estava ou era a palavra. E a palavra estava ou era com... Não tem tradução para esse tom aqui em inglês. Deus. Estava com Deus. E Deus era a palavra. Como é João 1:1 e a pessoa que está lendo é um cristão, uma cristã, talvez ele ou ela se lembre, ok, eu conheço esse versículo. Na igreja me ensinaram em uma versão que diz assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E é por isso que eu trouxe o interlinear, porque o interlinear vai forçar a gente a ver o grego na ordem das palavras do grego, o que vai soar estranho no português e no inglês, e vai ajudar a gente a ir direto em discussões, conversas, considerações e comentários sobre palavras difíceis, construções sintáticas difíceis, que não são tão simples assim de interpretar. Vamos ver se é o caso nessa primeira frase aqui, essa primeira oração. Enarquia no logos, no caso no grego, né? No português a gente diria, no princípio era o verbo. O português é até parecido, ele é até mais fácil aqui de
casar com o grego, porque começa com no, e aqui no grego também é uma preposição. Princípio, que é a segunda palavra, também no grego princípio é a segunda palavra. Era, também é a terceira palavra. O, também é a quarta palavra. Verbo, quinta palavra. Legal, né? Só que aí a gente já entra numa interpretação com as lentes cristãs de chamar logos, para começar, de colocar a letra maiúscula no logos, que isso aqui já é um grego modificado, porque os gregos mais antigos tudo era maiúsculo. Nesse aqui deixou só o L maiúsculo, lambda. Então, isso já é uma interpretação, mas tudo bem. E aí, alguns diriam, no princípio era a palavra, no princípio era o discurso, no princípio era o logos, e não traduzem, porque eles estão usando filosofia grega, e uns vão traduzir como verbo. No princípio era o verbo. Então, a gente já incorre nessa primeira indagação. Enarquia no logos, no princípio era o verbo, in the beginning was the word. O que isso significa? Bom, no português a gente poderia até traduzir de forma um pouquinho mais... até um pouquinho mais literal. Em vez de dizer no princípio, a gente diria em princípio. Por quê? Porque em é... Porque no é igual a em mais o. Nas aulinhas de gramática é isso que a gente aprendeu. Você combina a preposição em e o artigo o, você tem no. Então, nossas bíblias em português começam com no, mas no já é uma combinação de um artigo e uma preposição. E aqui no grego a gente só tem uma preposição, não tem artigo aqui. Então não seria no princípio, seria em princípio. É uma tradução bem grosseira assim. Então, em princípio, e é princípio mesmo? Não poderia ser começo? Poderia. Em começo. Poderia ser início? Poderia. Está tudo no mesmo campo semântico. Então, em início ou em começo. E esse verbo aqui, ser ou estar? Como é grego, o inglês aqui não faz diferenciação entre ser e estar, né? Mas no grego tem essa diferença, e no caso esse aqui é o verbo ser mesmo. Estar seria talvez um verbo estativo, né? No aspecto estativo. Então, era, então, em princípio, em início, era isso aqui é o artigo logos, ou o verbo. Ou, em vez de o verbo, a gente mudaria para a palavra. Em princípio era a palavra. Vamos começar e ficar só com essa parte aqui. Um cristão, então, tende a traduzir e a ler isso aqui literalmente como no princípio era o verbo. Como seria um cético lendo aqui? Um cético, eu vou usar aqui, como eu não sou um cético de carteirinha, eu sou um cristão, é melhor eu pegar uma fonte cética, né? No caso, no inglês seria The Skeptics Annotated Bible, que é a Bíblia anotada do cético. A Bíblia comentada e anotada dos céticos. A gente está lendo o livro de João, no Novo Testamento, versículo número 1. In the beginning was the word, e eles pegaram uma tradução comum, inclusive confessional pelo visto aqui, como texto base. Aqui o primeiro comentário. Essa pessoa entendeu, o cético, entendeu que no princípio, ou no começo, era a palavra. E a palavra, ele colocou palavra com letra minúscula aqui, porque para o cético não faz muita razão colocar com maiúscula a princípio. Estava com Deus e a palavra era Deus. E aí você clica no link, e aí ele diz assim, o verso não diz logo quem é essa palavra, mas todo crente acha que está se referindo a Jesus. Mas ele perguntou, mas Jesus é Deus?
e eles mesmos, os cristãos, discordam sobre o que isso diz sobre Jesus. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é um homem que parece Deus, divino, ou o quê? E aí ele vai falar, bom, os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus era Deus. Então ele já começou a qualificar, não sei se ele jogou os testemunhos de Jeová dentro da categoria de cristãos, mas ele começou a comentar dos testemunhos de Jeová e começou a problematizar a interpretação de quem é essa palavra. Aqui ele está falando do verso todo, né? A gente só falou da primeira frase, mas do verso todo ele comentou isso, então aqui já são perguntas que o cristão já responderia sim e ia passar para frente, ia começar a ler a Bíblia dele e continuar lendo sem problemas, mas um cético vai ficar travado um pouco historicamente nisso, porque ele vai falar, eu não sei se Jesus é Deus, eu não sei quem criou céu e terra, e Jesus Cristo é o nome real. Jesus Age. Então tem essas perguntinhas, mas a tradução é a mesma. Ok, então uma vez pensando aqui no cético, na Bíblia Anotada do Cético, que por sinal usou esse capítulo para dizer, olha, eu achei algumas contradições. Ele fala quais as contradições do capítulo inteiro. Perguntas, problemas de interpretação. E aí diz, como que Jesus pode estar com Deus no começo, se Jesus, ele diz, foi criado por Deus? O Watchtower são os testemunhos de Jeová. E como Jesus poderia ser um Deus e ao mesmo tempo estar com esse Deus? E se em Deuteronômio Deus falou, não tem deuses comigo, não tem outros deuses comigo. Então ele acha que há contradições, há perguntas mal resolvidas, e esse cético também diz que nesse capítulo tem absurdos. Ele vai falar do batismo de João e tudo mais. Então voltando aqui para a visão do cristão, lendo esse primeiro verso, na verdade a primeira parte dele, o que é que um comentarista diria? Aí você vai em comment, de commentaries, para comentários. E aí você tem algumas opções. O Meyer, ele vai mais no grego. Então recomendo em alguém que comenta o grego. Quem é da vertente mais exegética, expositiva, reformada, provavelmente vai ter do Calvino aqui. Tem aqui do Calvino. Então vamos olhar esses dois aqui. Meyer e Calvino. Meyer fala que João fala no começo do paralelo de Gênesis, então ele começa a falar, eu vejo aqui um eco de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí tem todo um estudo dessa relação de João 1 com Gênesis 1. E aí Logos vai falar de alguns patrísticos que correlacionavam palavra Logos com Sofia, que é sabedoria. E aí ele vai tecer longos comentários sobre Logos. E aí ele define aqui a palavra de Deus, que é Cristo. E ele vai comparar e harmonizar com Hebreus 1:1. Calvin, João Calvino, traduziu pessoalmente como no começo era o discurso, né? O falar. Ele tomou essa liberdade de tradução aqui. Então são dois exemplos de duas leituras, uma cética e uma cristã, dessa primeira frasezinha aqui de João 1:1. A gente já começa travando em muitas coisas e debatendo muitas coisas. Mas é por isso que é legal olhar de duas perspectivas diferentes.